Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo, professor de História, e hoje vou explicar para você sobre o islamismo na Idade Média. Então vamos começar. Como que estava essa região naquela época, né? Muito tempo atrás. Então, o mundo árabe até o século VI era a Península Árabe, com a Arábia Saudita, todos os países que estão ali hoje, existia o quê? Apenas o comércio e a agricultura. Então existiam povos beduínos que praticavam agricultura, nômades e tudo mais. Existiam rotas de comércio também que passavam por aquela região. Essa é a característica naquela época. Nesse contexto vai surgir um homem, o nome dele é Maomé, ou Mohammed, para quem tem a língua árabe. Bom, o que ele faz de importante? Ele nasceu em Meca, cidade importante para o islamismo, em 570 depois de Cristo. Então, muito tempo depois de Cristo que Maomé foi nascer. E ele vai falar que ele recebeu revelações do arcanjo Gabriel. Então, segundo a história de Maomé, ele foi orar num monte e lá ele recebeu algumas revelações, tá, vindas do arcanjo Gabriel diretamente de Deus, ou Alá. Tá? E isso ele foi registrando, tá, para poder passar adiante as mensagens que ele estava explicando para as pessoas. E o que falava? Olha só, existe um só Deus e Maomé é seu profeta. Então, para o islamismo, existe só um Deus e o profeta que você deve, não digo adorar, mas que você deve venerar ele, você deve seguir ao profeta, é Maomé. Tá? Algumas características importantes. Então, monoteísmo, a crença em um só Deus. O livro sagrado para o islamismo é o Alcorão, que é a coletânea das revelações recebidas pelo profeta Maomé, e os seguidores são chamados de muçulmanos ou islâmicos. Existem alguns pilares do islamismo, tá? Basicamente 5 pilares que a gente deve saber, que cai muito no vestibular também. Olha só, a crença em um só Deus no profeta Maomé, como eu falei anteriormente, orar 5 vezes por dia voltado a Meca, então você deve fazer isso, 5 vezes no seu dia você deve se voltar para a cidade de Meca, que é a principal cidade do islamismo. A segunda cidade é Medina, tá? E fazer as suas orações diárias. Realizar o Ramadã. O que é o Ramadã? É um mês só de jejum. Então você vai jejuar durante aquele mês, tá? Do nascer do sol até o pôr do sol. Você não come e não bebe, tá? E também não tem relações com a sua esposa. Você vai ter que fazer isso somente quando o sol se pôr, tá? E você vai poder comer só pão e água durante todo esse mês. Então é muito difícil realizar esse jejum do Ramadã, mas para eles é uma questão de fé. Bom, vamos lá. Ir a Meca uma vez na vida. Então, para quem tem essa possibilidade, é importante você poder, pelo menos uma vez na sua vida, ir até a cidade sagrada do islamismo. É a mesma coisa de um católico, por exemplo, ir para Roma. Tá? Vamos lá. Ser generoso e dar esmolas. Esse é um ponto principal também do islamismo. Ou seja, as pessoas devem ser generosas, devem ajudar o próximo. Tanto que no mês do Ramadã, você pode encontrar pessoas de rua vindo comer junto com famílias dentro de suas casas, porque eles chamam essas pessoas e dão esmola para elas e ajudam ao próximo. Isso é muito importante. Bom, o que é interessante saber sobre hoje no islamismo, né? Que ocorre uma expansão, ou seja, uma das religiões que mais crescem no mundo é o islamismo, devido a jihad, ou seja, a guerra santa. Então o que seria essa jihad? Para o islâmico, jihad é você estar bem consigo mesmo, certo? E você poder levar a sua fé para outros povos, principalmente para povos que acreditam em vários deuses, politeístas. Os principais inimigos, vamos dizer assim, dos islâmicos não são judeus e não são cristãos. Existe um tratamento diferente com os judeus e com os cristãos. Eles não gostam mesmo das pessoas que acreditam em vários deuses, ou os ateus. Tá? Então, essa é a jihad, a guerra santa que acontece hoje e que muita gente confunde com o terrorismo. Tá? Vamos lá. Ramificações. Como o cristianismo, existe, por exemplo, o catolicismo, existe o protestantismo, o mormonismo, a religião islâmica também apresenta ramificações, como os sunitas e os xiitas. Os sunitas são a maioria da religião islâmica e os xiitas são a minoria. Então,
que significa isso, né? Bom, os xiitas, eles acreditam que o sucessor do profeta Maomé deveria ser alguém que tinha parentesco com ele ou diretamente da linhagem de Maomé. Tá? Então, essa é a reivindicação dos xiitas, que a sucessão do profeta deveria ser por linhagem. Já os sunitas não, eles acreditam que o profeta não teria essa necessidade de ter essa linhagem para substituir o profeta logo adiante, para governar o mundo islâmico. Mas sim ser pessoas boas, ser pessoas justas e pessoas que possam prosseguir nesse ensinamento da fé islâmica, certo? Então, essa é muito importante, cai muito no vestibular também, para você entender essa diferença. O mais legal para você saber é sobre a Guerra Santa, sobre os pilares do islamismo, tá? E que a crença é que existe só um Deus e que Maomé é o seu profeta. Obrigado.